Você acha que sabe tudo sobre o universo de Naruto? Então prepare-se para mergulhar no livro mais proibido de Konoha. Esse vídeo funciona como um audiobook dos 8 capítulos lendários e picantes do Jardim dos Amassos, escrito por ninguém menos que Jiraiya, o eremita tarado. Uma história repleta de paixão, missões secretas, silos explosivos e beijos proibidos que até o Kakashi não teve coragem de contar. Esses são os capítulos, vai do capítulo 1 até o capítulo 8. Essa obra mistura tudo, combate, romance, tensão e aquele toque proibido que só o Jiraiya saberia escrever. Agora se segura aí, porque tá começando mais um episódio do Miguel no Jutsu. Capítulo Missão Secreta, Códigos e Sussurros. A noite caiu como um genjutsu suave sobre as montanhas do País da Água. A neblina rastejava entre as árvores, abafando passos, sussurros e intenções. O Jonin Nayate ajustou o protetor de testa. Com os olhos atentos à movimentação sutil entre as folhas, o relatório era claro: uma kunoichi da Nevo havia cruzado a fronteira carregando-as. Ele estava pronto para capturá-la, preparado para matá-la se preciso fosse. Mas o que ele viu não era o que esperava. A mulher surgiu como uma miragem no meio da clareira, cabelos longos, preso num coque frouxo, um kimono colado ao corpo, escuro como a noite, molhado pela neblina. Estava descalça, em suas mãos nenhum selo, apenas um leque, que abanava o próprio colo lentamente, como se provocasse não só o vento, mas o destino. Então você é o cão de Konoha que mandaram atrás de mim, ela disse com a voz baixa e carregada de veneno doce. Ayate manteve a postura firme, mas a garganta secou. A roupa dela grudava no corpo com cada passo, revelando o desenho da pele por baixo do tecido fino. Entregue o pergaminho, não quero machucar você. Ela riu, um som suave com um afago no ouvido. Mentira, quer sim, mas não da forma que está fingindo. Com um movimento rápido, ela surgiu ao lado dele. O toque de sua mão no peito dele não foi um ataque, foi um aviso. Ela estava perto demais. Quente demais. O perfume de lavanda e pólvora invadiu os sentidos dele. Não vai usar nenhuma técnica? Ele perguntou com a voz arranhada. Já estou usando, ela sussurrou, colando os lábios perto da orelha dele. Se quiser me prender, vai ter que me agarrar com força. Ele a empurrou contra a árvore mais próxima, como em combate, mas os olhos dela não mostraram medo. Mostraram desejo. As bocas estavam tão próximas que os narizes quase se tocavam. O silêncio entre eles era mais barulhento que qualquer explosão. Vai me interrogar aqui mesmo? Ela provocou, puxando o kimono levemente para o lado, expondo parte do ombro e o início do selo proibido tatuado no colo. Ou prefere me levar para a vila e descobrir meus pontos fracos no caminho? A Ayate estava dividida entre a missão e a tentação. Mas naquele momento, o código de conduta shinobi parecia estar escrito em outra língua e ela era fluente na arte de bagunçar tudo. Capítulo 2 Debaixo da cachoeira, o primeiro toque. O som da água abafava a razão. Mas o toque, esse gritava mais alto que qualquer jutsu. O sol ainda não havia rompido por completo, mas o barulho da cachoeira já preenchia o vale com um rugido constante. Ayate avançava em silêncio, escondido entre os galhos. Olhos treinados, respiração contida. Ela havia sido vista pela última vez perto daquela região, o ponto ideal para descansar. Ou armar uma armadilha. Mas o que encontrou fez seu coração dar um passo antes do corpo. Lá estava ela, debruçada sobre a água rasa, o corpo parcialmente submerso. Os cabelos soltos espalhados como tinta preta sobre a superfície clara. Kimono azul escuro flutuava molhado, colado à pele, revelando mais do que qualquer interrogatório poderia arrancar. Ela sabia que estava sendo observada. Sabia, desde o instante entrou na água. Era uma kunoichi da névoa, treinada na arte de parecer frágil e atacar quando os olhos abaixassem a guarda. Vai ficar me espiando por quanto tempo? Ayate, ela perguntou, sem se virar.
O nome dele na boca dela soava como um segredo antigo. Um sussurro de pecado. Ele saltou da árvore com firmeza. Mas não respondeu. Seus olhos estavam presos no caminho que a água fazia entre os ombros dela. Descia pelas costas, mergulhava no tecido quase transparente que grudava em cada curva. Ela se levantou lentamente, as gotas escorrendo entre os seios, contornando a cintura, pingando das pontas do cabelo até os tornozelos. Está com medo de me tocar, ou com vontade? Ele se aproximou com passos firmes. A missão estava longe agora. O mundo parecia ter se reduzido a um campo de chakra, o dela. Envolvente como uma rede invisível. Vim buscar o pergaminho, ele disse. Sem saber se ainda acreditava nisso. Vai ter que procurar. Ela levantou o kimono devagar, revelando parte das coxas. Mas não garanto que está nos bolsos certos. Ayati segurou o braço dela com firmeza. Ela o olhou nos olhos. O calor entre os corpos rivalizava com o frio da água ao redor. E quando os lábios quase se tocaram, foi a mão dela que fez o primeiro movimento, deslizou pelos dedos dele. Subiu pelo braço, até pousar suavemente na nuca. O toque não foi um ataque, foi um convite. E ele aceitou. Com os corpos colados sob o véu da cachoeira. O beijo não foi urgente, foi profundo. Molhado, lento. Como se o tempo obedecesse àquela dança de línguas e respirações. Quando se afastaram, ela sorriu como quem acabava de vencer uma batalha sem dar um único golpe. Você está quebrando as regras, Ayati. Talvez você seja a exceção que vale a pena. E enquanto as águas da cachoeira levavam os últimos vestígios de lógica, os dois ninjas se afogavam em algo ainda mais perigoso, a vontade de se perder um no outro. Capítulo 3 O Genjutsu da sedução. Nem todos os jutsus são feitos para enganar os olhos. Alguns enganam o coração. A floresta estava silenciosa demais. Nem os pássaros se atreviam a cantar naquela noite abafada. O céu fechado escondia a lua, mas o brilho fraco das tochas delimitava um espaço circular no meio da mata, um velho campo de treinamento abandonado desde a guerra. Era ali que ela esperava. Sentada sobre um toco de árvore, as pernas cruzadas, o rosto meio coberto pelo capuz. Mas Sayati sabia que era ela. O perfume a entregava. Sempre o mesmo, doce e cortante. Feito veneno numa flor. Chegou cedo hoje, ela disse. Sem olhar, ou não conseguiu me esquecer desde a cachoeira. Ele permaneceu em silêncio, mas se aproximou. Passo a passo, como quem entra numa armadilha de propósito. Ela levantou o rosto. Os olhos brilharam em roxo por um segundo. E antes que ele pudesse reagir, tudo ao redor se distorceu. Era o mesmo campo, mas diferente. A neblina tinha sumido. O céu agora exibia uma lua vermelha. Baixa, quase encostando nas copas das árvores. A luz dela deixava a pele dela mais clara. Os olhos mais vivos, e o kimono solto demais. Bem justo, ele sussurrou. Só uma simulação. Ela respondeu, dando um passo à frente, uma fantasia com gosto de verdade. O chão tremeu levemente quando ela parou diante dele. Um toque suave na mandíbula. O dedo deslizou até o pescoço. Os olhos dela estavam próximos que Ayati sentia a pupila dela invadir a sua. E naquele instante, ele não sabia mais se o calor no corpo era dele, ou parte da ilusão. Posso te mostrar tudo o que você sempre quis, ela sussurrou. Posso fazer você esquecer a missão. A vila, as regras. O kimono caiu dos ombros, como se deslizasse sozinho. A pele dela era pálida como o pergaminho, com selos apagados e cicatrizes de discretas memórias de batalhas vencidas com o corpo. Ela o empurrou suavemente, fazendo sentar sobre um velho tronco. Subiu sobre ele com a leveza de uma névoa. E começou a desenhar selos invisíveis com as pontas dos dedos no peito dele. Ainda é um genjutsu. Ele disse com a respiração falha. Então que bom que você não quer sair de ele, ela respondeu, e o beijou. Beijo era diferente daquele sob a cachoeira. Era mais lento, como se ela estivesse escrevendo uma história com a boca. Ele tentou resistir, tentou lembrar o que era real, mas o gosto dela. O jeito como os corpos se encaixavam. Não podiam ser falsos.
Quando ele quebrou o Genjutsu com um selo de mão rápido, os dois estavam ofegantes, no mundo real. Ela ainda estava de pé, mas o brilho nos olhos era o mesmo. Conseguiu resistir. Estou impressionada. Não resisti a você. Só não queria que fosse uma ilusão. Ela riu, dessa vez com sinceridade. E quando se aproximou novamente, encostando a testa na dele, sussurrou: Então vamos fazer real o que você ainda está sonhando. Capítulo 4. Amassos em alta velocidade. Ela corria como quem fugia, mas deixava pistas como quem implorava para ser seguida. O chakra vibrava em cada passo. O som dos galhos quebrando era abafado pelo sovio do vento cortando o rosto. A Ayati corria entre as árvores, saltando por troncos, desviando de armadilhas lançadas com carinho e malícia pela mulher que parecia querer ser capturada. Mas só depois de ser provocada o suficiente. Ela estava à frente, sempre 2 ou 3 passos à frente. Mas não fugia com pressa, ela flertava com a perseguição. Cada salto, uma pose. Cada aterrissagem, um olhar por cima do ombro, e o kimono leve, aberto nas laterais, se abria como pétalas que ele não deveria tocar, mas queria. Está cansado, Ayati? Ela gritou lá da frente, rindo. Estou tentando decidir se é uma emboscada ou um convite. Talvez seja os dois, respondeu, desaparecendo atrás de uma névoa de folhas. Ele pousou num galho grosso, os olhos varrendo os arredores. Nenhum sinal, nenhum som. Até sentir a respiração no pescoço. Você me achou, ela sussurrou, surgindo atrás dele como um jutsu silencioso. E agora, vai me prender? Não vou te punir. Ele se virou com firmeza e a empurrou contra o tronco mais próximo. Os olhos dela se arregalaram por um segundo, não de medo, mas de puro fogo. Que tipo de punição, Jonin? Ela provocou, ofegante com os dedos escorregando pelo colete dele. Que vai te deixar implorando para ser interrogada de novo. As bocas se chocaram como selos colidindo. O beijo foi bruto, com dentes e suor. O calor dos 2 chakras misturados fazia as folhas ao redor estremecerem. Ela gemeu contra os lábios dele, puxando com as pernas ao redor da cintura. Tá com pressa, ninja. Você que me fez correr. Agora aguenta. Ele a levantou com força, pressionando-a contra o tronco. O corpo colado ao dela, as mãos apertando com vontade as coxas expostas. A perna dela tremia, mas ela sorria. E enquanto o beijo ficava mais fundo, os quadris se movimentavam em um ritmo que não se aprende em missão de reconhecimento. A floresta inteira parecia girar ao redor deles. Galhos estalando, chakra pulsando. Corações batendo como tambores de guerra. Quando os dois caíram juntos no chão, ofegantes e ainda entrelaçados, ela mordeu o lábio e sussurrou: Se isso é velocidade de combate. E imagina se você tivesse tempo. Ele passou o dedo no queixo dela e respondeu com um sorriso selvagem: Amanhã a gente continua, em modo furtivo. Capítulo 5. Selos, beijos e explosões. Alguns ninjas ativam armadilhas com selos. Outros, com um simples beijo. A noite caiu pesada como uma cortina de chakras sobre a floresta. O vento carregava o cheiro de pólvora, suor e algo mais, algo quente. Ayati parou diante da clareira onde ela esperava sem máscara. Sem truques, apenas com o corpo encostado na árvore e os olhos semicerrados. Como quem já havia vencido a luta antes de começar. Você chegou tarde, ela disse. Cruzando os braços, o tecido fino, o kimono colando ao corpo por causa do calor que vinha das pequenas explosões ao redor. Eva rastreando sua trilha. Não precisava, eu deixei armadilhas e perfume. O chão estava coberto de selos explosivos. Padrões circulares desenhados com tinta fresca. Prontos para reagir ao chakra dele. Um campo minado, mas com intenções que iam além da destruição. Isso tudo para mim. Eu queria garantir que ninguém nos interrompesse. Acredite, o que vai acontecer aqui merece privacidade. Ela estalou os dedos e os selos ao redor brilharam. A clareira se isolou com barreiras de energia e fumaça. Um santuário de calor e tensão. A Ayati se aproximou com cautela. Mas quando ela o puxou pela gola do colete,
Os olhos se tornaram a única armadilha que ele não podia evitar. O beijo veio como explosão, rápido, quente e desesperado. O tipo de beijo que queima os pulmões e desarma os instintos de sobrevivência. Ele encostou com força na árvore, uma das pernas entre as coxas dela, os corpos se encaixando com naturalidade quase criminosa. Cuidado com os selos, ele murmurou, com a boca na curva do pescoço dela. Cuidado com minhas mãos. Elas também explodem, ela sussurrou, enquanto deslizava os dedos por debaixo da camisa dele. As roupas foram sendo puxadas, abertas, movidas só o suficiente. Pele com pele, inspiração misturada. As mãos dele firmes na cintura, os dentes dela roçando o lóbulo da orelha dele. Você ainda acha que isso é parte da missão? Missão nenhuma nunca foi tão boa. Quando os corpos se encontraram no chão da clareira, entre folhas, suor e chakra pulsante, os selos ao redor começaram a chiar. Não de ameaça, mas como se estivessem reagindo à energia que os dois estavam liberando. Ela o envolveu com as pernas, puxando-o para mais perto, colando a testa na dele. Eu ainda posso explodir tudo, Ayat. Explode. O sussurro veio antes do beijo final. E, naquele instante, houve uma única explosão real silenciosa, interna e invisível. O tipo que nenhum sensor de chakra conseguiria detectar. O tipo que muda um ninja para sempre. Capítulo 6. O segredo do kimono aberto. Alguns segredos são guardados em pergaminhos. Outros escorregam por entre tecidos. A cabana abandonada no meio da mata não era grande. Tinha uma cama de madeira, um futon surrado, uma janela que deixava entrar a luz da lua, e dois ninjas que não conseguiam mais fingir que eram apenas inimigos em lados opostos da guerra. Ayat estava sentado de costas para a parede, enquanto ela cuidava dos arranhões em seu peito, com uma mistura de pomada e de dos demais para serem inocentes. Toque era cuidadoso, mas proposital. Está doendo? Ela perguntou, olhando de lado. Um pouco. Mas o jeito que você está passando a pomada me deixa com outra dor também. Ela sorriu. Então talvez precise de mais atenção, em outro lugar. Ela se virou de costas e deixou o kimono cair apenas nos ombros, revelando uma parte das costas lisas, com a pele marcada por dois selos apagados, como cicatrizes de algo proibido. Você nunca me contou o que são esses selos. São lembranças de quando deixei de pertencer a uma vila e comecei a pertencer a mim mesma. Ele passou a mão pelo selo suavemente, como se decifrasse cada linha conta dos dedos. Ela suspirou. O kimono escorregou mais um pouco. Vai deixar ele cair inteiro, se você tiver coragem de continuar olhando. E caiu. Lentamente. Sem pressa. Revelando curvas, pele quente, respiração acelerada. Ela se virou para ele nua da cintura para cima. O olhar firme como quem estava em controle da situação, mas as pupilas dilatadas mostravam o contrário. Sabe qual é o meu maior segredo, Ayat? Ele se aproximou, o rosto a centímetros do dela. O calor entre os corpos criando um campo de chakra invisível. Me diga. É que eu não uso nada por baixo do kimono. O beijo veio como um desabafo. Não mais urgente como antes, mas íntimo. Profundo. As mãos dele percorreram a cintura, os quadris, os seios, as mãos dela, por sua vez, exploravam as cicatrizes dele. Os músculos tensos, a respiração contida. Os dois caíram juntos sobre o futon, com a luz da lua tocando as pernas entrelaçadas. As roupas dele foram sendo arrancadas em silêncio, com sorrisos e gemidos abafados. Você ainda está em missão, ninja? Ela perguntou com a voz rouca no ouvido dele. Estou tentando encontrar o núcleo do seu chakra. Então me sente por inteiro. E ele sentiu. Como se o segredo do kimono fosse, na verdade, o segredo de um corpo que não queria ser tocado, mas dominado. Capítulo 7. Corações entre shurikens. Alguns corações são feitos de aço. Outros se quebram no silêncio entre um ataque e outro. O som da floresta era diferente naquela manhã. Não havia brisa, não havia canto de pássaros. Só a respiração contida dos dois ninjas.
ainda entrelaçados sob o futon rústico da cabana. Embalados pela lembrança da noite anterior e pela certeza de que estavam sendo observados. A Ayati abriu os olhos no mesmo instante em que sentiu chakras tio cercando a área. Ela já estava em pé, o kimono recolocado com pressa. Selos grudados nos pulsos e o olhar mais sério do que nunca. Eles nos acharam. Quem? Os seus. 3 ambus de Konoha saltaram do alto das árvores. Mascarados, olhos fixos nela. Janina Ayati. A missão era interceptar a Konoshi da névoa. Você foi comprometido, afaste-se. Ela não reagiu, só olhou para ele. Como quem sabia que tudo que era doce agora podia acabar em sangue. Vai deixá-los me levar? Ela perguntou. Com uma voz firme, mas com o peito subindo e descendo como se quisesse gritar. Ayati empunhou a espada, não contra ela, contra os próprios aliados. Essa missão mudou. Você está traindo Konoha? Perguntou o Ombu de máscara de gato. Não. Estou protegendo algo que Konoha nunca entenderia. A luta começou. Shurikens cortando o ar. Selos explodindo nos troncos. A cabana destruída. Os dois lutando lado a lado. Como se sempre tivessem treinado juntos. Ele bloqueava, ela contra-atacava. Ele caía, ela o puxava. Era combate e coreografia. Era chakra e conexão. No fim, os ambus recuaram. Mas deixaram um aviso. Você cruzou a linha, Ayati. E não tem volta. Sozinhos novamente, ofegantes. Soji Shumasei Soar. Ela se ajoelhou diante dele e perguntou. Ainda acha que isso tudo vale a pena? Ele se aproximou. Passou os dedos no rosto dela. Sujo de fuligem, mas ainda lindo como no primeiro dia. Cada shuriken que bloqueei. Foi por um motivo. Ela não respondeu. Apenas colou os lábios nos dele. Mas aquele beijo era diferente. Não era um pedido. Era um agradecimento silencioso. Porque a partir dali, não havia mais vilas, só eles, contra tudo. Capítulo 8. Fugindo da vila. Juntos. Trair uma vila é fácil. Difícil é abandonar um coração. O céu amanhecia em tons de cinza, com nuvens pesadas cobrindo o horizonte. Não era chuva, era tensão. Era o prenúncio do que viria. Ayati observava o vale do alto de uma colina, com o pergaminho da missão nas mãos e o coração em pedaços. Atrás dele, ela caminhava devagar, os pés descalços molhando de orvalho. O kimono leve dançando no vento como se também estivesse indeciso sobre ficar ou partir. Eles vão te caçar. Você sabe disso. Não sabe, ela disse sem rodeios. Sei, mas estou cansado de viver sob ordens que não cabem mais no meu peito. Ela se aproximou, tocou o ombro dele. E se eu for só um erro, Ayati? Você é o erro mais certo que eu já cometi. O beijo fei e como uma promessa. Sem pressa, sem urgência. Mas cheio de tudo que eles não conseguiram dizer nos capítulos anteriores. Eles estavam sujos de guerra, marcados por selos. Feridos nos corpos, mas inteiros onde mais importava. Então, ela sussurrou, colando a testa na dele, é agora que você vira no Kenine. É agora que eu viro o teu. Jogaram o pergaminho ao chão. Selaram-no com sangue. O símbolo de Konoha foi coberto por uma marca cruzada. Eles não eram mais ninjas de nenhuma vila. A partir dali, seriam sombras cruzando o mapa. Amantes fugitivos, lendas para serem escritas em outras páginas do livro Bingo. Para onde vamos agora? Ela perguntou, sorrindo entre os lábios dele. Para onde ninguém vai nos procurar. Para onde a missão não exista. Ela entrelaçou os dedos nos dele. E os dois desceram pela trilha sem olhar para trás. Porque quando 2 corações se traem pelas regras, mas se salvam no toque, não há vilarejo que consiga condená-los. E no fim, a última linha do pergaminho dizia: foram vistos juntos pela última vez, em um campo de flores, rindo, como se fossem livres. E se você acha que a história acabou, tá muito enganado. Os amassos continuam e no próximo volume Tática dos Amassos, o jogo muda. Novos personagens, novos segredos e beijos ainda mais perigosos. Quer ouvir os próximos capítulos?
Comenta aí, Miguel, quero o próximo capítulo. Vou fazer uma playlist, então clica no link da descrição e entra na nossa playlist oficial de audiobooks dos livros proibidos do Jiraiya. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar que é o próximo volume. Até o próximo capítulo e cuidado com os selos invisíveis do amor ninja.